Olá pessoal, esse vídeo nós faremos um vídeo sobre a estrutura geral monárquica, né? Esse vídeo sobre a monarquia. Então, a monarquia entende-se então, né, mono, né, uma pessoa que por aclamação popular, né, chega ao poder, e essa pessoa de máxima excelência, ela vai ser aquele então o chefe de Estado, né? E sendo uma monarquia constitucional, nós vamos ter o primeiro-ministro como chefe de governo, ou seja, um cuidando do longo prazo, né, política de longo prazo, outro cuidando da política de curto prazo, o que é quase que perfeito, né, numa situação humanamente falando. Então, o governo monocrático, para se ter uma monarquia, né, nem a posse da totalidade dos poderes do Estado, de fato, pode haver um governo monopessoal, não monárquico, como é o caso dos regimes, às vezes republicano, né, presidencial, mas, sobretudo, né, o regime monárquico, ele tem uma efetividade, né, nos governos, então, numa monarquia constitucional. Então, se o rei está dentro, então as riquezas do país não escoam para fora da nação. Então, ela tem imensa vantagem, né? Primeiro, que o parlamentarismo surge na monarquia, né? Não um parlamentarismo puro como querem hoje, né? Fazer um semipresidencialismo. Então, por monarquia, então, entende a complexa formação histórica, né, desse instituto, um regime substancial, mas não exclusivamente monopessoal, baseado então no consenso geral fundado nas bases hereditárias e dotado daquelas atribuições, né, que a tradição define como termo de soberania. Então é sempre o governo, né, na verdade, da tradição, olhando a família, né, como centro da sociedade. E uma família que, por aclamação, né, vamos dizer assim, do povo, ela chega ao poder e aí governa para o povo, né? É um que governa para o bem comum na polis para todos, não é verdade? Esse seria então o regime monárquico. Então, o conjunto então de características de origem histórica e tradicional modela a monarquia nos diversos tempos e nas diversas experiências locais, né, e territoriais, né? Há, porém, né, uma linha de tendência comum a todos os fenômenos de monarquia no tempo. Então, a tendência a um progressivo crescimento e centralização do poder nas mãos do monarca, a gente chama isso de poder supralegal, ou seja, quem está acima das leis, e essas leis também isso também pode ser definido, né, dentro da própria lei, como é o governo constitucional, com todas as liberdades, com todas as regras já definidas constitucionalmente, como foi, né, a monarquia brasileira, como é a monarquia inglesa, a monarquia, boa parte das monarquias europeias, na maioria das vezes. Então, a simplicidade e a efetiva eficácia histórica do Instituto, né, explicam o seu extraordinário sucesso no tempo, tanto que as experiências estatais europeias que se conhecem, todas tiveram praticamente como motriz o fundamento da monarquia. Então, o fundamento foi a monarquia de fato, né? Onde o governo se identificou com a monarquia nacional, realizou uma obra substancialmente definitiva, inclusive até hoje. A definição das características essenciais da monarquia não é, portanto, única. Para se ter um regime monárquico é necessária a existência de uma pessoa estável no vértice da organização estatal, né, como chefe de Estado, né, com as características de perpetuidade e irrevocabilidade. Então, o monarca é tal desde o momento de sua elevação, né, por entre aclamação. Então, é aclamado ao trono até a sua morte, exceto em caso de voluntária abdicação,
para expulsá-lo do poder é preciso então uma verdadeira revolução, como aconteceu na Europa, né, alguns séculos atrás, as revoluções, né, liberais, as revoluções realmente que complicaram a vida das monarquias europeias. Mas hoje muitos intelectuais, estudiosos já realmente verificam que pode ser que mais dias, menos dias, à medida que as repúblicas vão administrando a coisa pública de maneira perendulária, de maneira fiscalmente responsável, de repente a volta às monarquias. Bom, então, embora existam muitíssimos exemplos históricos nesse sentido, sob o aspecto conceitual, não é admissível uma redução não voluntária, né, do poder de soberano, poder que é teoricamente uniforme e igual desde o primeiro até o último dia do reinado. Então, na tradição mais prevalecente e amadurecida da monarquia europeia, também não europeia, evidentemente, o rei é investido de seu poder originariamente por direito do nascimento, né? A elevação ao trono se verifica por sucessão e, portanto, decorre de um atributo estritamente pessoal do sujeito ou por alargamento, né, do círculo de sua família. Então, o rei é aquele que é gerado por um outro rei ou designado por uma linha colateral da família que detém o poder monárquico. É exatamente na fase delicadíssima e crítica da sucessão ao trono que se descobre então o caráter substancialmente familiar da detenção do direito de reinar. Então, acesso à monarquia por sucessão é a forma mais recente do instituto. Na idade romano-barbárica, né, e feudal, era sistemático recorrer ao método da eleição. Eleição, todavia, que tendia a concentrar-se normalmente sobre os membros de uma ou de poucas famílias. A irresistível tendência da monarquia a se identificar com um determinado núcleo familiar aparece então operante desde os primeiros tempos então da Idade Média. Então, no conjunto das famílias, sempre aquelas que sobressaem. Isso porque a monarquia, diferentemente da tirania, né? A tirania, segundo Aristóteles, nada mais é que a degeneração da monarquia. A monarquia é quando um busca o bem comum na polis, né? Um governa para o bem comum na polis de todos, da classe, né, pobre, da classe média, da classe rica. Já a tirania é quando um tirano, né, uma pessoa quer governar para si mesmo, para o seu próprio bem, e relevando então todas as outras demais famílias daquela nacionalidade. Então, a tirania é um regime unipessoal, definitivo e centralizado numa só pessoa, né, o dominus, né, ou seja, a totalidade dos poderes, se baseia no monos, né? Então, se baseia então normalmente no consenso, né, um consenso que tende-se naturalmente a consolidar-se nos filhos e nos descendentes em geral do soberano, que mereceu de seu povo um consenso que frequentemente se expressa em termos fideísticos, né? Fideísticos e sentimentais, principalmente. Então, esse consenso, que sendo a fonte dos sucessos da monarquia, tem sido também, é importante lembrar, a base, né, do processo formativo e unificador do Estado. Então, a monarquia sendo o melhor sistema possível, segundo Aristóteles, segundo Santo Tomás, de governo do Estado, mas quando se deteriora pode se tornar o pior, que é o caso da tirania. Realmente é um risco, né? Então, soberano de linhagem hereditária, seguido até mesmo e amado pelo povo, né, que o aclama, potencialmente por todo o povo e até pela grande maioria das pessoas desprovidas de poder político, mas não de genéricos poderes de consenso, né, se encontrou então, no decorrer dos séculos, cada vez mais investido daquela soma de poderes que ainda hoje sabemos definir
senão como termo de soberania, quer por causa da teoria do direito divino, né? Não é isso? Deus permite, quer pelas consequências da redescoberta das teorias majestáticas romanistas, né? A partir principalmente do século XII, os poderes da monarquia então foram cada vez melhor definidos, especialmente no sentido de que foram cada vez mais largamente ampliados, né? Até o Rex, né? Não coincidiu com o imperador, né? A forma Rex, né? Francês, né? Ou seja, tornando então no fim o único depositário daquela suprema Maiestas, né? Que a partir do século XIX em diante se tornou titular do Estado contemporâneo, essa transição do Estado antigo, né, para o Estado moderno, para o Estado contemporâneo. Então, os poderes majestáticos então foram e são poderes de supremacia, são poderes de dignidade, de governo, né? Dessa forma, o rei então vivia numa esfera de altíssima dignidade, direitos estritamente pessoais, governando pessoalmente ou através de delegados toda a coisa pública, né, com um poder apenas limitado pela lei divina e natural e pelos antigos costumes do direito do reino, e que muitas vezes tinham jurado respeitar no momento de assunção, né, ao trono. Naturalmente, nós estamos falando aqui de um rei absolutista, né, e tivemos poucos casos, mas não é o caso da monarquia atual moderna, né? A monarquia atual moderna, e foi a do Brasil também, era uma monarquia constitucional, em que se tinha, né, Câmara Baixa ou Câmara Alta, você tinha parlamento, tinha direitos nobilitários, né, nobiliários, aliás, autonomias locais, direitos da igreja, etc, etc, etc. Então, não pode confundir isso. Então, a partir da Baixa Idade Média feudal, embora os limites referidos, o monarca deixou de ser, de algum modo, um representante e um delegado do seu povo, teoricamente sendo o poder de origem divina, ele estava então colocado numa esfera superior, né? Ele de fato é aclamado como poder supralegal. É claro que não era mais órgão do Estado, e se o Estado, né, pode-se falar em determinados períodos, né, quando ele mesmo pretendeu, como no caso de Luís XIV, ser pura e simplesmente todo o Estado. Então, a monarquia é o sistema melhor que tem, né? O sistema, todos os períodos áureos da história foram um sistema monárquico. Porém, o sistema absolutista, ele é muito complicado. Bossuet vai defender, outros vão defender o sistema absolutista, mas o sistema de monarquia absoluta somente funciona com relação a Deus, né? Já com relação ao homem, é bom que eles dividam esse poder. Claro, tem um poder supralegal que é o do rei, ele está acima da lei, porém isso tem que estar pré-definido, por isso uma monarquia constitucional em que ele divide o poder ou governa para os seus de maneira mais transparente, de maneira mais bondosa, de maneira mais virtuosa possível e dentro da lei, como foi os governos constitucionais da monarquia brasileira. Então, na monarquia, existem vários grupos, uns defendem a monarquia absolutista, eu de maneira particular não defendo a monarquia absolutista. A monarquia absolutista somente ela deve ser absoluta para Deus. Deus governa de maneira absoluta, porque ele é Deus, ele é sábio, ele é amoroso, ele é bondoso, é misericordioso, é perfeito. O homem não tem essa perfeição. Então, devido à sua limitação em vários aspectos, até por ser criatura, então a monarquia deve ser então mais compartilhada. Então, a monarquia constitucional com poder moderador seria e é, a meu ver, o ideal para o Brasil, para todos os países do mundo. Então, um grande abraço a todos. Logo mais nós vamos trazer mais vídeos sobre a monarquia. O próximo vídeo vamos falar sobre a monarquia germânica e feudal. Um grande abraço para todos, muito obrigado. Tchau, tchau.